A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você para abri-la agora, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4, de 21 a 24, apenas um trecho de um diálogo, de um encontro que Jesus teve com uma mulher que era de Samaria e que Jesus aproveitou para conceituar, para definir, para explicar, para dizer o que é adoração. Durante alguns cultos nós temos falado sobre essa doutrina bíblica, este tema tão essencial, tão fundamental, que está presente na Bíblia de capa a capa, e que tantas vezes nós falhamos porque não conhecemos, não sabemos o que é, o que significa, e qual deve ser a nossa postura, a nossa ação. Então, para falarmos um pouquinho mais nessa noite sobre a verdadeira adoração, nós vamos reler esse texto que tem sido o nosso texto básico. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Adoradores que adoram em espírito e em verdade. Jesus disse para aquela mulher que o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Adoradores que buscam a Deus com seu coração, com as suas emoções, com os seus sentimentos, que adoram em espírito. Mas também adoradores que adoram o Pai em verdade, isto é, com conhecimento de causa, com consciência, sabendo aquilo que de fato estão fazendo. Se por um lado aquela mulher pergunta para Jesus onde, se por um lado aquela mulher queria saber o endereço, o local da adoração, Jesus respondeu para aquela mulher como devemos adorar. E no texto, Jesus também responde para aquela mulher a quem nós devemos adorar. Nós precisamos aprender como adorar e precisamos saber a quem nós estamos adorando. Porque nós vivemos cercados neste mundo de inúmeras possibilidades e nós somos levados sorrateiramente pelo inimigo das nossas almas, que é muito sutil, que é muito hábil em enganar, em mentir. E muitas vezes você mal se apercebe e você já está adorando alguém ou adorando alguma coisa e você já está cometendo o terrível pecado da idolatria, ao invés de colocar a sua vida centrada na direção da cruz, focando em Deus e buscando única e exclusivamente ao Senhor e colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque isso é sinônimo de verdadeira adoração. É quando Deus está em primeiro lugar e Ele de fato é Deus e nada ocupa o lugar de Deus. Ninguém ocupa o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, no seu pensamento. Na sua agenda a prioridade é Deus. Isso é adoração. Nos seus valores, os valores de Deus estão em primeiro lugar. Isso é adoração. Então nós adoramos quando cantamos? Sim. Nós adoramos quando dedicamos do nosso tempo para o culto juntos na igreja? Sim. Adoramos quando estamos orando? Sim. Adoramos quando nós estamos servindo com os nossos dons e talentos? Sim. Adoramos quando nós estamos dedicando nossos dízimos e ofertas? Sim. Ah, irmãos, nós precisamos entender que nós devemos ser adoradores. E adoradores que adoram em espírito e em verdade. E como falei hoje pela manhã, adorar significa oferecer, significa dar, significa entregar a Deus. É o contrário da teologia moderna, é o contrário do evangelismo pós-moderno que diz que é Deus que adora o homem, porque é Deus que abençoa, é Deus que dá ao homem, é Deus que supre, é Deus que nos dá prosperidade, é Deus que nos dá a cura, é Deus que nos adora? Naturalmente que não. Nós é que somos os adoradores, então nós é que oferecemos, nós é que entregamos, nós é que dedicamos, nós, e não Ele. O objeto da nossa adoração é Deus, o objetivo da nossa adoração é Deus, o foco da nossa adoração é Deus, o centro maior da nossa vida de adoração deve ser Deus, e como hoje pela manhã nós aqui repetidas vezes afirmamos, a nossa vida inteira, a nossa vida toda deve ser adoração a Deus. Você está na sua casa adorando a Deus, você está no local onde você estuda adorando a Deus, você está no seu trabalho adorando a Deus, você está no seu momento de lazer e entretenimento adorando a Deus. Adoração como estilo de vida, não apenas no domingo às 10 horas da manhã ou às 7:30 da noite, não apenas na quarta-feira ou no sábado, mas todos os dias, em todos os lugares, uma vida de contínua adoração a Deus. O Pai, Deus, procura adoradores
que o adoram exatamente assim, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a expectativa, é o desejo, é o sonho, é o plano, é o projeto de Deus. E nesta sequência, nesta série de mensagens sobre a verdadeira adoração, hoje à noite eu quero falar exatamente sobre o objeto da nossa adoração, sobre o alvo, o objetivo da nossa adoração, que é Deus. Porque a resposta de Jesus para aquela mulher foi esta: mulher, você está querendo saber onde, mas eu lhe digo que muito mais importante é como e a quem. Você precisa saber quem você está adorando. Porque a adoração não acontece se você não conhece a Deus. Você pode ler comigo esta frase que está na tela? A adoração não acontece se você não conhece a Deus. A adoração não acontece se você não crê em Deus. A adoração não acontece se você não colocar antes a sua fé em Deus. A adoração não acontece se antes você duvida da existência de Deus. A adoração não acontece se você não sabe quem Deus é. E se você ainda não descobriu quais são os atributos de Deus, as qualidades, as características, o perfil de Deus. A adoração não acontece se você ainda não sabe tudo o que Deus já fez. Desde o início da criação, lá no jardim do Éden, com o primeiro homem e a primeira mulher, até 5 minutos atrás. Porque quando nós adoramos, nós precisamos ter essa percepção, esse entendimento, esse conhecimento. Gente, nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Estamos aqui para adorar quem? A Deus. Por quê? Por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é capaz de realizar e por tudo que nós sabemos que Ele vai fazer. Caso contrário, não haveria qualquer razão de ser, nenhum motivo para nós estarmos reunidos aqui num culto. Porque o culto é para Deus. O culto é um momento em que a igreja decide separar alguns minutos, algumas horas, para olhar para Deus, para buscar a Deus, e para se expressar diante de Deus, e para experimentar mais intensamente Deus. Mas como nós vamos adorar se nós não conhecemos? Se nós não sabemos quem é? Se nós não temos noção dos seus atributos, da sua soberania, do seu poder, da sua santidade? Lembra quando o apóstolo Paulo, em uma de suas viagens missionárias, visitou o Areópago? Muito bem, os gregos, os sábios, os filósofos, os pensadores gregos, tinham inúmeros deuses. E cada deus era representado por uma imagem de escultura. E havia um Deus para todas as coisas. Mas quando Paulo estava visitando aquele lugar, a Bíblia diz que ele encontrou um altar que estava vazio. Paulo se aproxima e estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Neste momento, Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus e com muita sabedoria, usou aquilo como uma ilustração e como uma porta de entrada para pregar para eles exatamente sobre o Deus que eles ainda não conheciam. Agora vejam, eles adoravam vários deuses. Eles adoravam vários deuses. Mas eles adoravam um Deus que eles escreveram lá no altar, ao Deus desconhecido, porque nós não queremos correr o risco de deixar nenhum Deus de fora da nossa adoração, e porventura esse Deus fique irritado conosco e decida nos punir. Então eles colocaram lá o Deus desconhecido, ao Deus que nós não conhecemos, nós vamos adorar. Então Paulo vai explicar para eles que não existe esse Deus desconhecido, porque esse Deus é o Deus da criação, é o Deus do universo, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que está no controle, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus dos profetas, é o Deus do povo de Deus, do Senhor,
É o Deus que enviou Jesus, é o Deus que planejou a nossa salvação a partir da cruz do Calvário. Não adianta aqui, queridos, falarmos várias e várias vezes sobre adoração, se não crermos na existência de Deus, se não sabemos quem é Deus, porque então nós não estaremos em hipótese alguma adorando, muito menos sendo verdadeiros adoradores. Porque adoradores que adoram em espírito e em verdade, sabem a quem estão adorando. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem crer, sem acreditar, é impossível agradar a Deus. Ora, agradar a Deus é sinônimo de adorar a Deus. Portanto, é possível nós utilizarmos esta expressão que está na nossa Bíblia e lermos Hebreus 11:6 assim: sem acreditar que Deus existe, sem conhecer a Deus e sem saber quem Deus é impossível adorar a Deus. É impossível aproximar-se de Deus. É impossível buscar a Deus com sucesso. É impossível experimentar Deus. E a pergunta importante desta noite, para cada um de nós, é esta: você acredita que Deus existe? Você acredita que Ele está aqui? Você acredita no poder ilimitado de Deus, o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas? Você acredita na onisciência de Deus? Você acredita na misericórdia de Deus, no amor de Deus? Você acredita na maravilhosa graça de Deus? Você acredita em tudo que Deus já fez e falou? E você acredita naquilo que Deus está falando e está fazendo? Você acredita em Deus? Você acredita que Deus existe? E você acredita em tudo aquilo que Ele fará, por exemplo, revelado nas páginas do Apocalipse? Profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6: pois quero misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, sabem quem é Deus, conhecem a Deus, já tiveram uma experiência pessoal com Deus. Por isso, há 2 domingos eu disse aqui que somente os salvos são capazes verdadeiramente de adorar ao Senhor. Sem fé é impossível. É por isso que aqui em Oséias o profeta vai dizer, em nome de Deus, que ele quer muito mais o conhecimento de Deus do que qualquer outra coisa, inclusive o culto. A verdadeira adoração, portanto, consiste em conhecer a Deus. A adoração é resultado do nosso conhecimento sobre Deus. Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade são aqueles que conseguem responder a esta pergunta: quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? A resposta a esta pergunta está diretamente ligada à sua adoração. Esta resposta diz quem você é. Esta resposta diz sobre a qualidade do seu culto, do seu louvor, da sua adoração. Claro que não podemos conhecer totalmente a Deus, mas Ele se revelou a nós, e através da Bíblia, das Escrituras Sagradas, nós podemos e devemos compreender muito sobre Deus, saber muito sobre quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará, a vontade de Deus. Hoje pela manhã na EBD, na classe preparatória para batismos, na classe de doutrinas, estavam falando sobre pecado, e tentando da melhor maneira possível definir pecado para os meus alunos, eu disse: olha, todas as vezes que você desobedece à vontade de Deus, é pecado.
É por isso que o conceito teológico de pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? É a vontade de Deus. Qual é o alvo da minha vida? Fazer o que Deus quer. Qual é o alvo? Qual é o propósito? Qual é a intenção da minha vida, da minha existência? Por que que Deus me criou e me colocou aqui nesse mundo? Para conhecer e obedecer à vontade de Deus. Esse é o meu alvo. E todas as vezes que eu não estou fazendo a vontade de Deus, eu estou sendo rebelde, desobediente, e então eu estou cometendo pecado. É impossível ser um adorador dessa maneira. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E Jesus diz para aquela mulher de Samaria: o Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo o que o profeta Jeremias disse: vocês vão procurar, vocês vão buscar e vocês vão encontrar quando vocês buscarem, quando vocês procurarem de todo o vosso coração. De todo o coração, é em espírito e é em verdade. Mas pastor, por que tenho que conhecer a Deus? Quando você conhece a Deus, querido, sabe quem Deus é. Quando você conhece pelo menos um pouquinho sobre os atributos de Deus, as características, as qualidades de Deus. Quando você sabe o que Deus fez, está fazendo e fará, isso muda a sua vida. Isso muda a sua mente, isso muda os seus pensamentos, isso muda os seus valores, isso muda as suas palavras, isso muda as suas atitudes, as suas ações. Enquanto você não conhecer a Deus, minimamente, você continuará sendo exatamente a mesma pessoa que sempre foi. Muito bem, nós não temos aqui tempo suficiente para comentarmos sobre cada um dos atributos de Deus. Mais uma série de mensagens aqui de não sei quantos domingos, não sei quantos cultos. Mas eu gostaria de completar essa ideia, essa sequência que nós estamos compartilhando com a igreja sobre a verdadeira adoração, falando pelo menos alguns minutos sobre um dos atributos mais extraordinários de Deus, e que nós já cantamos aqui em uma canção, nessa noite. A Bíblia declara que o nosso Deus é santo. A Bíblia diz que o nosso Deus é santo. Mas eu pergunto, será que você entende acerca dessa santidade de Deus? O que a santidade de Deus representa e ainda o que a santidade de Deus provoca em você? Nesse momento agora, por exemplo, você tem essa percepção, você tem essa sensação, você tem esse sentimento, você tem esse entendimento: Deus é santo. Pastor, o senhor tem razão, Deus é santo. Eu consigo, de certa forma, compreender, eu consigo sentir. Deus é santo, pastor. Eu quero citar apenas um texto na Bíblia de alguém que conseguiu adorar como verdadeiro adorador, em espírito e em verdade, quando ele teve esta percepção, esse entendimento, quando ele estava frente a frente com esta qualidade, com esse atributo de Deus. Deus é santo. E você já sabe muito bem, eu estou falando sobre o profeta Isaías. No Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 6, nós encontramos um texto que fala sobre adoração. O profeta Isaías está no templo, como nós estamos aqui nessa noite. E de repente, ele tem a nítida sensação da presença de Deus. E algumas coisas começam a acontecer. Seja literal o texto, que eu creio, ou não, como alguns comentaristas. Isaías capítulo 6 narra um momento em que Isaías percebe a santidade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui reunidos com dezenas, centenas de pessoas. Pode ser que um ou outro tenha percepção da santidade de Deus, mas não todos.
E Isaías entra no templo. Isaías vai ao templo para um culto, para um momento de louvor, de adoração a Deus. E de uma maneira como nunca antes na sua vida, Isaías sente a santidade de Deus. Ele percebe a santidade de Deus. Isaías tem uma fortíssima certeza da presença de Deus naquele momento. E na experiência narrada no livro do profeta Isaías, capítulo 6, um momento de adoração do profeta Isaías, diz a Bíblia que ele viu anjos, e que os anjos estavam cantando o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor. De coração, tudo que eu fizer, canto de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor,